Diz que tá ao vivo. E aí, galera? Tipo, deu ruim. Só fixar esse comentário aqui. Pronto, fixei. Que essa live vai ser sobre contabilidade, sobre marketing digital. O Cris tá entrando, eu não sei, eu achei que fosse rolar que o YouTube ainda funcionasse para convidar as pessoas da forma que era antes, mas lá no YouTube não rolou. Tipo assim, antes o Hangout Zonera eu mandava um link para uma pessoa e funcionava. E agora não rolou. Uma curiosidade. A live agora deu 50 pessoas 1000 vezes mais rápido do que quando eu faço de manhã. Alguém aqui veio pelo e-mail ou foi só pela notificação do Insta? Ou a galera veio do YouTube? Tá, só esperando o Cris entrar aqui. Na hora que ele entrar, a gente começa. Messenger. Opa. O Cris já mandou solicitação, ele entrou aqui agora. E aí, tá ouvindo? Opa, agora tô. Beleza? E aí, Cris, beleza? Tá bom. Cara, desculpa pela zona aí, mas o YouTube tem. Eu faço live. O YouTube mudou algumas coisas. Eu nunca convidei alguém pra fazer live. E hoje me Entendi. pegou desprevenido. Não, tem problema não, Quando eu vamos fazia pelo nessa. Hangout mesmo e rolava. Não, mas tá ouvindo bem aí? Tá tranquilo? Tô ouvindo. Galera, vocês estão ouvindo bem a gente? Galera tá perguntando por que não deu certo no YouTube. Cara, nó cego meu, basicamente. Eu não consegui em 10 minutos descobrir como é que eu fazia para convidar o Cris para entrar na live também. Então nós mudamos para cá porque aqui tá tudo certo. Que não tem erro, né? Já tá pronto. Né? Aqui já tá pronto, aqui já tá pronto. O YouTube eu não soube configurar direito. Não, Mas vamos lá, valeu. galera. A galera pergunta muito sobre contabilidade, sobre declaração, como é que faz, como é que funciona a questão de nota fiscal. Então eu trouxe um cara que realmente entende disso. A galera me perguntava muito, eu não sou especialista nem nada, eu sei mais ou menos o que eu faço, mas o cara, o que sabe o que tem que fazer é ele. E, Cris, acho que você apresenta um pouquinho, conta um Vamos lá. pouquinho aí da sua história, que eu Não, acho que vai ser legal. não, dei uma olhada na enquete lá da galera, dúvida pra geral aí, né, da turma. Aham. Não, contar um pouquinho, eu trabalho, hoje eu sou um dos sócios da Cirrus Contabilidade e eu trabalho aí com empresas de inovação e tecnologia desde 2013, né? Então, assim, todo modelo de negócio que foge do convencional, são empresas mais tradicionais, são potenciais clientes que a gente atende hoje aqui no escritório. E aí eu fiz uma jornada, a gente opera aí desde 2013 com a Cirrus, atendendo modelos de marketplace, processamento, fintech, inovação, SaaS, enfim. Então, toda essa questão macro aí, né, de modelos de negócios que fogem do tradicional é o nosso core business aí. Eu sou contador de Uhum. formação, gosto pra caramba, né, de marketing digital, aprendi a gostar disso como estratégia aí de aquisição de clientes, enfim. E aí me interessa sobre esse ecossistema de modo geral, desde a ponta de organizar de forma muito macro os modelos de negócio, até como ser um bom
consumidor de produtos ou serviços e aí tirar todas as vantagens aí de modo geral dessa parte digital. A gente atende assim, de macro modelos de negócio, algumas das dúvidas que a galera tem, e a ideia aí é te ajudar a bater um papo com a galera, tirar as principais dúvidas e desmistificar, né? Porque, cara, sempre tem alguma dúvida aí em relação à parte contábil, e a ideia é o que eu puder contribuir hoje, conte comigo aí. Ah, legal demais, legal demais. E a galera também, se tiver alguma dúvida que for surgindo, manda aqui nos comentários que eu vou tentando pegar e para a gente trocar essa ideia. Mas vamos lá, assim, eu acho que talvez uma das maiores dúvidas, Cris, assim, de tudo que eu escuto é sobre MEI. Porque na Hotmart existe uma limitação de saque que você não consegue sacar mais de R$ 1.900 por mês. Exato. Se você tiver no CPF, né? E a galera fala, como que funciona? Como é que é esse esquema de MEI? Como que é a tributação? Limite? Conta aí pra galera como que funciona. O que é essa briga aí toda? Deixa eu explicar um modelinho macro aí. Quando você fala de remuneração e saque, de modo geral, no Brasil hoje tem um imposto principal que é o imposto de renda, né? E quando você fala de imposto de renda no Brasil para a pessoa física, você tem uma tabela, basicamente, que você tem faixas de tributação e uma primeira faixa aí de imposto é isento. Então, todo mundo que tem rendimentos mensais aproximadamente até R$ 1.900, você é isento do imposto de renda. Então, que é uma dos cortes que as plataformas, de modo geral, fazem, sendo pessoa física, ele coloca um teto ali de até quanto você pode sacar, que basicamente é gerar de renda, né, em relação com a plataforma, para que não haja essa incidência aí de imposto de renda. Por que geralmente eles fazem isso? No Brasil tem aquele que paga o imposto e aquele que é responsável de descontar isso na fonte. Então, de uma forma muito macro cara, se você tiver um ganho acima de R$ 2.500, o que a maioria das plataformas deveriam fazer como pessoa física é calcular o que seria um imposto de renda que você deveria pagar como pessoa física e te mandar aí para a conta corrente o valor líquido já descontando isso. O que do ponto de vista de operação é inviável, né? Para o cara que tem a plataforma, gerencia ali uma cadeia de parceiros e aí isso não encaixa muito, não faz muito sentido. E aí eles setam essa regra. E aí a primeira coisa que acaba surgindo se eu não posso sacar como pessoa física, qual é a opção que eu tenho, né? De abrir ou constituir empresa. E aí você tem que basicamente constituir um CNPJ, né? Qual que é o processo disso de constituir um CNPJ? É você abrir uma empresa Brasil, onde você pode ser o único sócio, e aí você se legaliza como uma pessoa jurídica, tem acesso à abertura de conta corrente, crédito, enfim, que é a primeira forma de você constituir um CNPJ aqui, é o MEI. Então, quando você vai para a abertura do MEI, é um portal, na verdade é um processo que ele é gratuito e sai na hora a emissão do CNPJ, que é portal do empreendedor. Você acessa lá o portal e você consegue abrir a sua empresa. Qual que é o maior desafio para quem aí trabalha como afiliado, marketing digital e conteúdo de modo geral? É que o MEI, ele foi criado, né? Se a gente fala se ele foi concebido, a ideia desse projeto era pegar várias atividades que não estavam legais ou estavam numa margem que aconteciam sem nenhum tipo de registro e trazer para uma legalidade. E geralmente isso não são atividades técnicas. Aí entra aí, tipo, pipoqueiro, vendedor de rua, enfim, atividades muito macros, assim, que não eram registradas, e algumas delas que poderiam ser utilizadas para abrir uma empresa ali de marketing digital. Porque aí o que começa a surgir as grandes siglas aí do Brasil, para, tipo, primeira coisa para abrir um CNPJ, a dúvida da galera é qual KNAI, qual o código que eu utilizo para abertura de uma empresa. E aí o MEI, ele é limitado, né? Ele tem uma regra de faturamento no ano, se eu não me engano, até 81 mil ali por ano, né? E aí, por ele ser um start, né? O primeiro passo para abertura de empresa, ele coloca atividades mais simples. Então, você tem atividades de promoção de vendas, de instrutor, de treinamento, mas não existe atividades relacionadas à vinculação, marketing, publicidade, enfim. O mais próximo a isso que existia era uma atividade que a gente usava que é marketing direto, que nada mais é do que são ações que você pode fazer
antigamente pelo termo de mala direta, que eu troco isso como ações de e-mail marketing, algum tipo de comunicação direcionada para o público, que hoje não tem mais, assim. Então, hoje, quando você decide abrir um CNPJ MEI, você vai acabar encontrando atividades próximas àquela que você precisa ter para poder operar, que aí depois a gente tem algumas macros dessas de promoção de vendas, de venda de curso, instrutor de treinamentos, que daí depende isso offline ou online, para você se legalizar com o CNPJ. Mas como as atividades elas são mais restritivas, algumas plataformas, inclusive, não aceitam o seu cadastro se ele for MEI, né? Porque ele sabe que você vai estar utilizando alguma atividade ali que é próxima que você realiza, mas não necessariamente o que você faz no dia a dia, entendeu? Uhum. De forma macro Então, de MEI, assim, né? a galera que tá falando, e assim, eu não sei mesmo. Eu tenho de uns tempos para cá, eu tenho escutado muito que a galera falando, não, que afiliado ou produtor digital não pode ser mais MEI. É por causa dessa restrição que você falou, É né? isso. Dessa. É isso aí. A gente tem um marco, cara, de mudança na legislação que assim afetou todo mundo de modo geral, que é uma lei que saiu no final do ano de 2016, né? Chama uma lei 157, depois a gente pode mandar para a galera dar uma lida, que quando você fala de afiliado, né, de veiculação, de distribuição, você faz publicidade por portal de conteúdo, e-mail marketing, etc., ela não era uma atividade que estava na listas de serviços hoje no Brasil. A gente navegava ali num oceano azul muito bom, porque não existia emissão de nota fiscal, entendeu? Tipo, não tinha previsão na lei que determinava que eu deveria emitir nota, porque não tinha esse tipo de serviço. Aí foi até, aconteceu no mercado o impacto do Netflix, que saiu um monte de notícias que ele passaria a ser tributado no Brasil e etc. Foi essa mesma lei que determinou, assim, cara, se você tem atividades de vinculação, de distribuição, qualquer tipo de ação relacionada à propaganda e publicidade, você deveria ter um enquadramento ali como prestação de serviço. E aí depois veio essa mudança da legislação dos quinais do MEI que restringiu isso. Então, assim, se eu quero um KINAI de atividade que me permite estar legal do ponto de vista como MEI dentro dessa atividade de afiliado, que realmente é o que é feito, eu não consigo. Eu teria que ir para o próximo nível, que é a abertura de uma empresa sem o benefício de ser MEI, né? E aí teria uma carga de imposto ou tributação um pouco maior, entendeu? Porque qual que é o grande sacada do MEI? Você paga uma taxa fixa, não me recordo exatamente o valor, é em torno de R$ 60 por mês, e você pode faturar esse limite de 81 mil no ano. Então, basicamente, esse é o principal imposto ali que você paga. Depois dali, você passa a ser uma empresa, uma ME, uma EPP, são portes de empresas diferentes, e aí o que cobra de imposto é muito diferente do que é MEI, porque daí você pode pagar 6%, 7%, 12%, 15% do que é feito ali de serviço, entendeu? Mas esse foi a principal dor que todo mundo sentiu no mercado com essa mudança que teve, entendeu? Uhum. Não, entendi. Aí pensando aí, assim, eu não sei se você conhece a modalidade de dropshipping, Cris? Conhece, cara? Conheço. A galera tá perguntando muito sobre dropshipping. Como que funciona essa questão? O cara do dropshipping, ele pode ser microempresa, ele tem que ser MEI, como que funciona? Cara, é a mesma modalidade, assim, no MEI, você pode ser empresas comerciais, tem vários tipos de empresas de compra e venda que você pode abrir MEI, mas quando você fala de dropshipping, assim, essencialmente ele é muito parecido, muito similar com o marketplace. A diferença é que você viabiliza a compra aqui do Brasil, você espelhando produtos ou distribuidores de mercadoria que está nos Estados Unidos, na China, enfim, e aí você é um cara muito bom em tráfego, né? Na realidade, você atrai o cara, ele escolhe o produto, faça a compra, paga esse montante aqui em real, e aí, mas na realidade quem manda, quem despacha e quem manda a mercadoria é o cara que está lá fora, né? Então você figura muito Uhum, como um intermediário, né? Nessa operação de um contrato aí de compra e venda. Do mesmo jeito que um cara que é afiliado, esse KINAI, essa atividade que permita você ser uma empresa de dropshipping se posicionando muito mais como intermediador, para que você não tenha que pagar imposto sobre 100% da grana que você recebe, ela também não é permitida ao MEI, entendeu?
O que, que a galera faz? Entendi. Ele, muitas vezes, de uma forma equivocada, o cara abre o MEI como uma empresa comercial, mas, cara, não é ele que vende, entendeu? Ele é apenas a conexão com o fabricante ou com o vendedor que não está no mercado brasileiro. E aí, quando ele se posiciona como comercial, ele acaba pagando imposto ou emitindo a nota sobre 100% do valor. Mas no macro do dropshipping eu, Cris, resolvo comprar um eletrônico da China ou entro num site X, que pode ser seu, por exemplo, Marcelo, e aí quando eu escolho, você basicamente manda esse pedido, você conecta essa informação, e a empresa lá da China emite uma invoice, a documentação e manda isso aí direto para minha casa, assim, né? Você não é aquele modelo tradicional, que você compra, estoca e revende, né? Por isso que você se posiciona muito como um intermediador. E aí, por se posicionar como uma empresa de intermediação, essa atividade também não é uma atividade hoje permitida ao MEI. O que, que a galera faz? É caro, né? Na realidade, se abrir empresa, os custos envolvidos, ele valida se faz sentido, se ele consegue trafegar, crescer, né? Ter tração ali numa opção de MEI, simples mesmo, e aí depois ele regulariza isso. Mas, assim, essencialmente, a operação ela funciona dessa forma. E aí tem vários cuidados, né, cara? Porque nesse modelo, como intermediador, você tem que deixar muito claro, de fato, eu como consumidor final, de quem que eu estou comprando, quanto que eu estou pagando, na verdade, por esse serviço de intermediação. E a maioria dos sites, isso aí fica um pouco obscuro. Dá a sensação que eu estou comprando num site brasileiro, mas na real não é. Você está facilitando a compra de uma mercadoria que vem de fora, entendeu? Entendi, entendi. E aí, no caso do dropshipping, por exemplo, pensando em emissão de nota fiscal, eu emitiria uma emissão de intermediação Isso. para o comprador? Essa é uma das modalidades, assim, né? Você tem, mas no modelo você pode estar se posicionando, que eu não gosto muito, né? Que é como se fosse um comissário, alguma coisa de despacho para fazer esse trabalho aí de aduana, etc. Mas o que é mais seguro, que é onde a maioria dos negócios tem, é se posicionar como intermediador. E aí você, como prestador de serviço, você presta serviço para quem compra, entendeu? Não para a empresa de fora, porque basicamente o acordo que você tem com ele é cadastrar os produtos, ele vai receber o lote e os pedidos e despachar aqui para o Brasil. Então seria uma nota de serviço que você gera contra quem compra o produto aqui no Brasil, entendeu? Só que Entendi, o que eu falo que entendi. às vezes fica equivocado o cara não quer saber quanto o consumidor está pagando pelo serviço de intermediação e quanto que é efetivamente a compra do produto ou da invoice que vem. E aí ele acaba não faturando esse tipo de nota, mas idealmente para você não ter risco de ter que pagar imposto sobre 100%, você não teria que segregar. O que é grana sua, né, como o dropshipping, o que é eu estou recebendo por esse trabalho que eu estou fazendo de intermediação e etc. E o que é grana que eu vou remeter para fora. Porque, cara, isso é uma burocracia absurda quando você faz intermediação e remessa de recurso para o exterior, entendeu? Quando você é apenas um intermediador. Então, é uma das dificuldades. O pessoal usa plataformas aí de remessa, de câmbio variadas, né? Porque tradicionalmente, por um banco tradicional, você não consegue, sabe? Tipo, é um pouquinho mais complicado. Uhum. Não, entendi, entendi. E sobre aí a galera outra das perguntas, né, que a galera fez muito é sobre os quinais, né, pensando aí, já que você falou que o MEI não é ideal nem para o afiliado, nem para o produtor digital, né, nem para a pessoa que faz dropshipping. Uhum. Aí o pessoal, alguém perguntou aqui, né, acho que seguindo uma linha de raciocínio. Sim. Melhor começar com uma microempresa ou já abre tipo uma Eireli, por exemplo? Né, uma empresa de pequeno Uhum. porte, empresa individual. Cara, assim, como que funciona do registro de empresa? Então, passado o MEI, aí você tem formas de como você quer operar como empresa, assim, vai, como empreendedor. Se você não tem sócio, você está sozinho ali, né? O Bruno tá desbravando esse mercado de empreender sozinho, você pode abrir dois tipos de empresa, né? Que aí é o empresário individual, ou uma Eireli, que é uma empresa individual de responsabilidade limitada. São as duas formas assim para abrir uma empresa sozinho. Qual que é a diferença de uma para outra? Quanto que você tem que aportar ou investir de dinheiro para isso, né? Quando é empresário individual, que é o ME, né, que geralmente é empresário, é o nome seu acompanhado da abreviatura de ME, de microempresa, né, ou empresa de pequeno porte,
o que acaba acontecendo? Você não tem valor mínimo de investimento. Então, se você falar que o capital que a empresa para iniciar precisa de R$ 100 ou R$ 500, é o que você vai ter de investimento inicial. A Eireli, ela exige 100 vezes o valor do salário mínimo. Então, você tem que ter essa grana para aportar na empresa. Quando você vai falar assim, de afiliado, distribuição, marketing digital, o que quer que seja, cara, você tem o controle da operação na sua mão e o seu risco é muito pequeno. Então, você poderia operar como uma ME, como empresário individual, tranquilamente, porque geralmente é uma atividade que depende única e exclusivamente de você. Sim. Quando você começa a ter muita Uhum. operação com fornecedor, folha de pagamento, enfim, funcionários, aí faz sentido você encontrar talvez uma Eireli da vida, porque ele é mais seguro, que a sua responsabilidade, pelo nome ele já fala, ela é limitada ao valor do capital social. Então, ou seja, se der acontecer algum grande problema, você não vai estar os seus bens, pode chegar, mas não diretamente os seus bens pessoais para cumprir ou pagar, ou enfim, honrar com qualquer problema que possa vir a acontecer. No caso da ME, isso não. Uhum. Então, pensando como sozinho. E aí, quando você tem algum sócio, cara, eu recomendo muito abrir uma empresa, uma sociedade limitada, que é o que fala. É você e o seu parceiro, ou a sócia, sócio, o que quer que seja, constituindo um negócio, entendeu? E aí, essa é a forma, eu brinco, é como casar, né? É o casamento aí do que você assina um contrato social com um potencial parceiro. Que sociedade é isso, né? Você não deixa de casar. Exatamente. Uma relação que às vezes é até mais difícil que casamento, né? Exato. Então você constitui ali e aí depois você vai optar, tipo, cara, como que eu pago imposto no Brasil? Que aí isso dá um nó na galera, assim, na cabeça, porque você tem que pensar, como que eu abro a empresa? E aí depois a pergunta é, como que eu pago imposto? Aí o mais conhecido da galera é o Simples Nacional, entendeu? Tipo, tem o MEI, que é um regime tributário muito simples, depois vai para o Simples Nacional. E aí o Simples Nacional, ele pega todos os impostos que existem a nível federal, estado e município, empacota numa única guia que é o DAS, que é o que o pessoal recolhe mensalmente sobre os serviços que ele presta no mês ou as vendas que ele realiza, entendeu? Uhum. Tentei sintetizar aqui, é meio... tem algumas variáveis aí, né? E aí você falou sobre essa questão de tributação, né? Uhum. No caso do afiliado, por exemplo, o jeito que é o padrão até falar se está certo ou está errado, mas o padrão é você emitir uma nota para o produtor, para o dono do produto, né? O que eu fazia, o que geralmente as Uhum. plataformas fazem é você emite uma nota no valor daquela venda para o produtor, que é como se fosse um serviço que você prestou para ele, né? É aquilo que você falou sobre intermediário, né? Exato. É que no modelo assim, de infoproduto, né, de produtor, o que quer que seja, nasce algumas operações assim que são deveres, obrigações assim. Então, por exemplo, eu, Cris, tenho um curso, eu tenho um produto, eu tenho um e-book, o que quer que seja. Geralmente eu me cadastro numa plataforma, aí pode ser Hotmart, Monetize, enfim, nos modelos de modo geral, para fazer a distribuição, né? E aí, quando eu faço isso, basicamente eu sou responsável por emitir a nota fiscal, seja daquela venda que eu estou fazendo de um produto ou de serviço. Na hora que eu seto uma regra na plataforma, eu defino quanto desse valor de venda eu vou pagar de comissão, de remuneração para o meu afiliado, para o parceiro ali que vai estar na plataforma. Quando eu faço isso, é outra operação que nasce. É tipo assim, qual que é a sua obrigação como afiliado em relação ao produtor, né? Na verdade, de impulsionar, divulgar, de distribuir aquele conteúdo. Como contrapartida, Uhum. você recebe ali o seu comissionamento sobre aquela venda. E aí, como você recebeu grana, quando você é pessoa física, basicamente as plataformas de modo geral emitem recibo do valor que foi pago, enfim. E quando for pessoa jurídica, a sua nota fiscal é emitida contra o produtor, entendeu? Porque basicamente você fala, cara, tá aí a minha nota fiscal do montante recebido pelo serviço que você prestou para esse cara de distribuição daquele conteúdo para ele. Então, na Uhum. ótica, assim, então o afiliado nunca você vai emitir nota fiscal contra o consumidor final, porque a responsabilidade disso é do produtor.
O seu cliente, se eu posso falar assim, é o produtor em si, entendeu? Uhum. E sobre KNAI, você tem alguma ideia de qual KNAI que a galera deveria se enquadrar quando você vai abrir uma empresa individual como afiliado, ou para fazer dropshipping, ou até como produtor? Sim. Cara, tem um KNAI que eu falo que eu adoro esses KNAIs mais genéricos, né? Que ele ajuda a gente de todo jeito. Porque, na realidade, você enquadra algumas atividades ali que ele basicamente é portais e provedores e outros serviços de informação online, que é um máximo, assim, muita gente utiliza esse código aí de serviço, porque ele permite para você fazer duas coisas, assim, dentro da descrição dessa atividade, desse KNAI, ele fala sobre atividades de publicidade ou anúncios por meio de portais, então basicamente assim, você tem um portal de conteúdo e você dispara informações ali de newsletter ou atrai o cara para dentro daquele canal e aí você pode ter essa atividade de inserção de anúncio, etc., por meio desse KNAI. E um outro que é o que eu comentei, que é de marketing direto, que são ações direcionadas de campanha. Né? É que o KNAI, cara, ele é um negócio muito antigo, né? E esse marketing direto, ele fala todas as campanhas realizadas por mala direta. E aí você fala, putz, o que seria o conceito de mala direta hoje? Então, e aí Aham. tipo, putz, pode ser um e-mail marketing, né? Enfim, e aí você poderia enquadrar isso como uma outra atividade. Tanto um quanto o outro, ele leva você para uma carga de tributação menor de imposto, né? Porque ele te permite estar no simples, no que eles chamam de anexo 3, onde o tributo sobre cada nota começa em aproximadamente 6%, entendeu? Uhum. Então essa é uma... Esse daí é o KNAI que eu uso, inclusive, né? O É, KNAI da minha empresa é exatamente esse. é, As emissões das notas são isso aí. E a galera que perguntou, o percentual é variável, né? Começa em 6 e vai até quanto? Você lembra de cabeça, Cris? cara, assim, vou chutar aqui, né? Para guardar essas tabelas da Receita, que a alíquota ela não é fixa mais, mas a gente deve estar falando Aham. de até 17, mais ou menos, né? De 6 a Uhum. 17, e é por faixas, né? Então, esse valor de 6, ele vai ficar ali para um faturamento na média anual de 180. Depois você vai para um bloco de entre 7,5 a 9, e assim vai. Então, todo mês você vai tendo que atualizar isso, entendeu? Mas, assim, nesse Uhum. anexo, cara, pra você pagar esse percentual de 17, entre 17% e 19% de alíquota, você está faturando anualmente próximo a 4 milhões. Né? Então, não Uhum. tá ruim, não. O negócio já tá indo bem. Já tá indo E o bem. pessoal aqui comentou sobre tráfego pago, né? Perguntou se tem como você pagar imposto só sobre lucro, porque às vezes você está fazendo tráfego pago lá, o seu lucro não é tão alto. Uhum. Como que funciona aí, né? Que a gente tem basicamente 3 regimes tributários aí, mas você sabe melhor do que eu. Não, vamos lá. É que assim, quando você faz nos modelos, vou falar aqui do simples, né? O que importa são 3 regimes, né? Simples, nacional, que é essas tabelas, lucro presumido, onde a Receita tem algumas regras pré-definidas de quanto é o seu potencial lucro e os impostos, parte dos impostos são pagos por esse lucro presumido, e uma terceira que é um lucro real, né? Então, Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. Depois lá no site da Cirrus, no blog, tem diferença entre presumido e lucro real. Lê lá, que daí vai clarificar um pouquinho isso. Mas, no geral, Simples Nacional e lucro presumido, não me importa quanto você gasta para produzir aquela receita. Assim, eu vou tributar receita gerada. Então, por exemplo, do tráfego pago, assim, gerei uma receita de 100 mil, gastei 80, tipo, ponto de vista de receita não importa, você vai pagar imposto sobre 100, mesmo que você gastou ali 80. A lógica disso é, para gerar uma receita de 100, consumi 80, lucrei 20. Como empresa, essa é a lógica que a gente enxerga, o imposto é pago sobre a receita. Tem uma outra modalidade, que tirando esse simples e o lucro presumido, que é o lucro real, que parte dos impostos são pagos sobre o ganho efetivo que você teve, o lucro, né? Por isso que ele leva essa terminologia de lucro real, que para alguns tributos, não todos,
Em vez de você pagar sobre 100, você pagaria pela diferença de 100 e 80 mil que você gastou. Então, pagaria sobre 20, né? Uhum. Só que isso aqui eu estou falando uma conta de padeiro, assim, muda as alíquotas, muda os formatos, a sistemática de cálculo, mas ela é um pouquinho complexa, assim, no geral, mas se você quiser, você teria que ir para um regime tributário desse. O que acontece? Nível de controle, gestão, documento, enfim, ele é muito mais burocrático, esse lucro real, do que uma empresa do Simples. Porque a regra, assim, se você está falando de pagar imposto sobre só 20, né, dos tributos, você tem que comprovar cada centavo que sai para falar, cara, tá aqui a nota, tá aqui o que eu gastei, tá aqui a mídia que eu paguei, enfim, para poder Uhum. realmente ter esse benefício, entendeu? Inclusive, isso daí, para quem está no lucro real, muita gente às vezes pega e usa o Facebook da mãe e as notas estão sendo emitidas no CPF da mãe. Se a sua empresa está no lucro real, você não consegue nem abater isso daí do seu lucro. Ferrou, entendeu? Exatamente isso. Você puxa para você, a primeira coisa que a gente faz, analisando às vezes de cliente, parceiro, enfim, eu falei, cara, olha para ver se esses gastos estão tudo no nome da empresa, porque pagar pela empresa, ok, mas se tá no nome dela já é outra história, né? E aí tem que a gente fazer isso. Exatamente. Exato. Exatamente. E saiu algumas dúvidas aqui também que saíram muito sobre a declaração da MEI, a declaração anual da MEI. Uhum, sim. Cara, é que assim, Como que funciona mais ou menos? tem uma questão do MEI, assim, de gestão macro, como que funciona? Você tem um valor de limite que você pode faturar como MEI. E a lógica que eu sempre coloco por mais que seja MEI, ele não deixa de ser uma empresa, beleza? Então, assim como toda empresa, a gente tem que guardar todas as informações que estão relacionadas. Tipo, tudo que você tem de receita e tudo que você teve de gasto para poder gerar aquela receita. Por que eu digo isso? Se você pegar ali 81 mil no ano, vamos arredondar, né? Tipo, o valor para 6, 8 por mês, não necessariamente 6 mil é o valor de ganho que você vai ter sendo MEI. Porque disso daqui você vai ter que tirar todos os gastos que você teve, de a mídia paga, enfim, para poder gerar aquela receita ali de afiliado. Quando você chega no exercício que eles falam no ano seguinte, né? Então você faz essa declaração no MEI no ano posterior, você vai ter que basicamente informar o que você teve ali de receita e alguns gastos ou os valores associados a esse MEI. Por que isso é super importante, cara? Nem todo mundo sabe isso, assim. Lembra que eu falei do limite da plataforma da Hotmart de 1.900? Uhum. Imagine o seguinte, você é um afiliado e você gerou uma receita mensal lá de 7 mil. Para fazer essa receita de 7 mil, você gastou 2 e colocou 5 mil ali no bolso, beleza? 5 mil é renda. Aí esse valor aqui teria que ser tributado na pessoa física, entendeu? Mesmo sendo MEI. Porque o que ele fala? O MEI ele simplifica o processo de abertura de empresa e faturamento. Se a renda que você tira do MEI ela é maior, né, do que tipo, esse limite, você teria que tomar esse cuidado de pagar o imposto sobre a renda que você recebe, entendeu? Então as plataformas elas já travam porque é uma regra que serve para todo mundo. Então, só que ninguém sabe. Geralmente a galera vai emitindo nota, deixa essa movimentação na conta corrente e acaba virando uma renda só. O ideal é você separar isso para você não ter nenhum tipo de dor de cabeça, tá? Que é algo assim que nem todo mundo sabe. O que é o... Isso aqui é uma sacadinha assim, né? De legislação tributária. Para quem está aí, anota isso para o imposto de renda. Qual que é o limite que você pode retirar de um MEI de lucro, né? A receita sem ter que se preocupar com isso. Sempre vai ser, de forma macro, 32% sobre o valor da receita ou da nota que você emite. Por que é isso? Na legislação tributária, ele fala 32% eu presumo que é lucro. E essa sistemática ela funciona também para o MEI. Então, no cálculo, o que eu estou querendo dizer? Vou fazer a conta redonda. Se você emitir uma nota de 5 mil e até 1.500 é o que você pode chamar de distribuição de lucro, que é rendimento que você tem sem pagar nada de imposto de renda. Aí a diferença você vai se Uhum. atentar para esses limites da tabela, né?
E aí, para quem for buscar, tem que buscar lá tabela de imposto de renda pessoa física, que aí ela tem esse gradativo aí de valor de renda gerada, entendeu? Uhum. É, umas sacadas legais aí, hein, galera? Especialmente pra Para galera que pegar. tá começando como MEI aí. Tem. Cara, chegou uma pergunta aqui que pra mim parece meio cabeluda, mas vamos lá. Vamos lá. Recebi do meu contador uma guia de imposto de renda, o IRRF, sobre uma nota de serviço tomado de tráfego do Facebook, 1,5% em cima do valor da nota. Eu sou Uhum. Eireli e estou enquadrado no Simples. Está certo esse imposto retido? Não cabe lugar, não. Vou ajudar nessa. O que que acontece? Quando você é uma empresa assim, de tráfego de modo geral, ou de publicidade ou propaganda, existe uma questão que tem que dar uma checada nesse caso, que é retenção na fonte, né? Que é assim, eu paguei por um serviço e aí a Receita, ela faz com que o contratante, né? É como se eu fosse pagar, sei lá, vou fazer você vai prestar um serviço para mim e ao invés de eu te pagar o valor integral, eu te pago R$ 1.000, imagine que é o seu serviço que você está prestando para mim. Existem algumas regras que determinam que a gente faça o quê? Ao invés de eu te pagar R$ 1.000, eu vou te pagar 950 como pelo serviço e R$ 50 eu antecipo o pagamento do seu imposto de renda, que é essa guia de IRRF, tá? Então, no final, do Google, enfim, de anúncio, você não pagaria o valor total mais essa guia. Qual que pode ser o erro aí, tá? Para atividade de publicidade e propaganda, existe algo que chama autorretenção. O Brasil tem umas coisas que é particular nossa. As empresas, elas destacam isso em nota apenas para cumprir uma exigência fiscal. Mas não é que você tenha que pagar, porque é o próprio Google, o próprio Facebook, que já fez o recolhimento desse R na fonte. Então, o que tem que olhar nessa nota? Se tiver alguma menção, algo escrito como autorretenção, isso daí não, né, tem que ser recolhido por quem paga, porque o Facebook ou o Google já recolheu, entendeu? É mais um sentido Uhum. de... É uma forma de o governo controlar, né, o que está sendo movimentado, o que está sendo gerado de empresas que não são do Simples Nacional. É uma sistemática aqui de prestação de conta, obrigações acessórias, que ele consegue saber, tipo, ele dá uma mordidinha, mas ele sabe que aquilo corresponde a 0,5%. E aí, então, ele sabe exatamente qual o valor de receita gerada para isso, entendeu? Então, para fechar, essas retenções, elas só são feitas quando a empresa ela não é do Simples Nacional, o prestador de serviço, e tem que estar destacado, se tiver destacado autorredenção, isso aí não é devido. Então, para quem está com essa dúvida aí do Facebook, tem que olhar essa informação na nota para ver se não está pagando imposto de bobagem aí, tá? Não, legal. Essa daí realmente foi uma das primeiras que. A galera Essa lá. daí eu nunca tinha visto alguma coisa semelhante. Deixa eu ver se tem alguma outra legal aqui. Você lembra de alguma outra legal que você viu, Cris? Todos aqui que eu tinha anotado passaram. Sim. Não, o que eu vi, assim, a galera, de modo geral, tem bastante dúvida sobre o momento disso, né? De quando abrir empresa, de quando... qual que é a virada de chave, né? Entre você ir para o MEI, entre você ser uma ME, de modo geral. E o que eu sempre recomendo para os clientes também, né? Cara, assim, valida mesmo a operação na pessoa física e etc. E começa a se preocupar sobre o melhor modelo quando você começar a tracionar e crescer, né? Então a galera fica muito com medo de, às vezes, operar na pessoa física, de dar algum tipo de problema. O ponto você tem um limite aí que a gente já falou um pouco, até o que é o rendimento ou ganho que você pode ter, que é isento ao imposto de renda. E depois disso você acaba tendo que, tipo, abrir uma MEI, que a gente já viu que tem um pouco mais limitado, mas faria a abertura de uma empresa. Existem N projetos aí em andamento para simplificar a abertura e encerramento de uma empresa, mas infelizmente ainda é um treco meio complicado, vai, para algumas cidades que demoram um tempo, não muito para abrir, mas para encerrar. Mas a análise entre, tipo, cara, vou ficar na pessoa física, vou abrir uma empresa, o que quer que seja,
basicamente é conta, assim, mesmo de você fazer alguns estudos para você ter um pouco mais desse cenário, assim. E tomar muito cuidado, tá? Porque, pô, você vai pesquisando na internet e aparece muita coisa de curioso, assim. Que nem o que eu falei, principalmente tem muita gente que fala sobre um afiliado não ter obrigação de emitir nota fiscal. Cara, isso aí caiu por terra desde 2017, então toma bastante cuidado em relação a esses mitos aí e verdades, né? E uma dúvida que o pessoal sempre tem, eu vi uma lá que achei legal, que é a idade para abrir empresa, né? Alguém perguntou lá. Hoje, assim, Uhum. você pode, independente da idade que você tenha, você pode abrir uma empresa, assim, desde que ela ocorra tem de até 16 anos, você pode ser sócio de uma empresa, você pode não administrar, mas você não pode ser administrador dessa empresa, mas quem é responsável sobre a operação, sobre os fatos, são os pais, né? Então, até 16 anos. De 16 anos para frente, você pode abrir empresa e ser assistido pelos pais, ou, de modo geral, você pode ser emancipado, que daí o brinco é viva la vida, né? Você está solto ali, é uma opção de ser emancipado e a responsabilidade é sua. Eu falei, segue o jogo. Mas a abertura de Aham. empresa ela pode ser para qualquer idade, menor de 16, só como os responsáveis sendo os pais. Isso não é um entrave, que é uma dúvida que o pessoal geralmente tem sobre isso. Principalmente nesse meio, né, cara? Porque você tem muita galera com canal, com YouTube, assim, jovem, que já tem monetização, já tem receita, e aí, meu, o que eu Uhum. faço? Às vezes, a constituir e abrir uma empresa pode ser feito sim, o que a maior restrição é abaixo de 16, que você sempre vai estar como responsável ali, os pais, né, assinando. Mas tem alguns limites aí do tipo, o que a gente falou de Eireli e ME não serve. Você tem que ser abrir uma modalidade de sociedade, porque você não pode administrar a empresa, né, sendo menor de 16. Uhum. Uma dúvida aqui que a galera perguntou, apareceram algumas vezes aqui durante a live, que é funcionário público. Uhum. O funcionário público, na pessoa física, ele tem que declarar o que ele recebe como afiliado na declaração anual de imposto de renda, né? Se for ficar abaixo dos R$ 1.900, não é isso? É isso aí. Assim, o que você olha é que alguns cargos, eles determinam quais atividades ou que você não pode ter de atividades complementares além daquela de servidor público, né? Mas, de modo geral, Uhum, a restrição sempre pode ser sócio, só que você às vezes não pode ser administrador da empresa, entendeu? Porque, no finalmente, você uhum. servidor público, então ele coloca um pouco essa restrição. Mas o que você falou, se eu fizer isso na Até pessoa porque física, a questão, não pode até ir. porque em questão de sociedade nós temos bolsa de valores, né? Tipo assim, Exato. então se você tivesse esse tipo de restrição, você estaria Que não restringindo pode operar. um funcionário público a operar na bolsa, porque quando você compra uma ação de uma bolsa, você vira sócio dela. Por mais que seja uma Exato. ínfima parte, você é sócio da empresa, né? Exato, exatamente. Então, isso aí eu sei um pouco que a minha esposa é funcionária pública, então ela não pode ser administradora de empresa, mas ela pode ter empresa no nome dela. Ela Isso. pode ser sócia de empresa. Exato, exatamente. É a única restrição. Se você recebe como PF, é um problema que você falou, que você tem que pular no imposto de renda seu de pessoa física, os valores que você recebeu, enfim, que você inclui na declaração, mas é possível também, entendeu? Uhum. Vê se tem mais. Eu tinha esquecido esse. Geralmente é uma dúvida, assim, principal que a galera tem de... É. Pessoal perguntando, ó, sendo produtor, como é que eu faço para emitir a nota para cada cliente, né, da Hotmart? Tem Sim. sisteminhas que automatizam isso, né? Sim. Cara, assim, Hotmart o que mais utiliza é o pessoal da Enotas, né? Tipo, ele já fica integrado, É, você configura, é, assim, você pode fazer isso de outra forma, mas, cara, vale a pena, porque você administrar a emissão manual disso é uma loucura, né? Principalmente se é. você tiver um volume de venda, aí depende muito, você vai fazer lançamento, você tem produto perpétuo, enfim, mas é bom configurar porque você tira essa dor de cabeça ali da frente, né? Essa gestão mais fiscal. Não, total, é quase impossível. Chega um ponto que é impossível, sacou? E assim, Exatamente. outra dúvida que apareceu muito, eu lembrei aqui que eu tava dando uma olhada. O pessoal perguntou, e como é que são os custos de uma empresa? Tipo assim, olha,
eu estou aqui, estou como afiliado, estou indo bem, ou quero lançar meu produto. Quais são os custos que eu tenho para abrir uma empresa individual, né? Assim, quanto que isso vai me custar de início e quanto que isso vai me custar de forma recorrente? Cara, isso hoje tem, sim, tá bem democrático, se eu posso falar, de opções, assim. Hoje você consegue abrir empresa até de graça, assim. Tem muitas empresas de contabilidade, plataformas online, né, assim, que tem um serviço, assim, relativamente bom para uma fase inicial do empreendedor, que ele nem cobra para você abrir empresa, né? Então você poderia fazer isso de forma free. Se você não tem muito essa pegada. Mas você só tem que pagar as taxas da junta, né? Exato, Do junta comercial. exato. Você paga Não é só. totalmente de graça. Você não paga o serviço para os caras, mas você paga os custos de abrir uma empresa, que você não tem jeito. Mas na média, assim, Uhum. hoje, se eu fosse falar um valor médio de abrir uma empresa pagando um serviço para uma empresa de contabilidade, acho que a gente deve estar falando de 700 a R$ 1.000, vai? É um período, um valor aí que você investe para abrir e pagar por esse serviço. Depois que está aberto, assim, plataformas, de modo geral, digitais, são valores que vão de 100 a R$ 200 por mês. E contabilidades mais tradicionais, ali a partir de 300, você tem por mês para manter essa empresa aberta. Então, seriam os custos que você tem para registrar e para manter ela, porque, exceto o MEI, todo outro tipo de empresa você precisa ter um contador para assinar as informações e fazer toda a parte legal, impostos, enfim. Que pode ser escritórios, pessoa física, ou mesmo plataformas que fazem esse tipo de autosserviço, né? Mas esses seriam os custos macros, assim, principais que você tem, além do percentual que você larga ali por venda, que é o valor do imposto, que é o que a gente comentou, que pode ir de 6, Uhum. pode ir a 17, vai depender dos tipos de serviço ali que você utiliza, entendeu? Uhum. E de vez em quando aparecem umas surpresinhas também, né? Taxa de fiscalização de Cara, incêndio, exato. taxa. Aparecem Cara, tá, uns Kinder Ovo aí. a galera adora criar taxa aqui, né? Então você tem, assim, de forma macro, pode ter incêndio, taxa de prefeitura, taxa de alvará, então depende muito da região. Mas as taxas mais comuns são essa taxa de bombeiro, taxa de incêndio e taxa de alvará que tem. Só que é anual, né? Pelo menos isso é uma taxa É. pontual ali. E dentro dos outros custos, ele é bem mais baixo, né? Exato. Sei lá, as minhas devem gerar em torno de R$ 300 por ano, esses Kinder Ovo, mas eu sempre esqueço disso, eu chego aquela guia e fico puto lá. Você fala, tem amanhã, emputece a manhã do cara, depois, ok, vamos embora. Segue. Exatamente, exatamente, exatamente. Não, não. Bom, o pessoal tá pedindo uma plataforma online de contabilidade. E também, se você quiser deixar seu jabá aí também, Cris, fica à Vamos embora. vontade. Não, depois eu vou compartilhar aí, depois se você puder deixar no Insta pra galera. Eu deixei um canal aberto para dúvidas, etc. Então, a galera quiser entrar em contato com a gente, mandar dúvida e assim, que a gente puder ajudar aí nessa fase. Depois se você puder colocar o link para a galera aí, ok? Lógico. Ou até mesmo adicionar ali quem me seguir ali no Insta, depois eu publico ali o link também para ter acesso. Mas, de modo geral, assim, todos os modelos de negócio, Brasil, assim, não tem... teve um post que o pessoal colocou que é exatamente isso. Muitos negócios que são novos ainda não tem legislação e regulação específica. Quem vai acabar construindo isso basicamente as coisas acontecem e depois são registradas. Mas é mais tomar um pouco mais de cuidado para não tropeçar e ter algum modelo ali equivocado. E assim, pagar imposto ninguém gosta, né? Mas aí tá o lado desafiador de empreender. Assim. Cara, não tem muito milagre, você tem que contribuir ali dentro do nosso modelo com o Estado. O que é mais inteligente é como pagar menos ou pagar mais adequado para a minha atividade. E aí isso ajuda muito essa mudança de mindset. Então, e empreender é isso, você vai ter que dar uma estudada, você vai ouvir, buscar opiniões diferentes, e é super importante, principalmente crescendo, você contar aí com um tipo de consulta de plataforma, contador, o que quer que seja para te ajudar. Mas eu sou da pegada de vamos para cima, vamos validar, e aí começa a fazer as coisas acontecerem e registrar. Deixar
Opa, Tudo voltou. certinho. Aí, deu uma cortadinha aqui. Mas de modo geral Ah, é isso, então. mas Pode ir, pode ir. bom, é, alguém mais tem mais alguma dúvida, Cris? Lembra de ter algum ponto que você quer abordar aí, acrescentar, que você acha importante falar para a galera? Sim, cara, o que eu coloco bastante, assim, principalmente quando a gente fala de modelos mais digitais, prestem muita atenção regiões, que você falou de taxas, né, de modo geral e etc. Olhem certinho o que faz sentido, de qual município, qual cidade que às vezes você vai abrir, para você não ter esse tipo de surpresa, sabe? Então, por exemplo, às vezes você pega regiões próximas ou você mora numa cidade, trabalha em outra, você tem essa dinâmica de optar por algum lugar ou outro na abertura de uma empresa, toma um pouquinho de cuidado de ver as regras para você reduzir um pouco a sua burocracia, assim. Eu sempre vou numa linha de ser o que for mais digital, integrável possível, porque daí facilita a sua rotina do dia a dia, né? Empreender já é um desafio ali constante. Então, se você puder facilitar nesse sentido na constituição de empresa, recomendo. E aí o que eu ia falar, acho que deu uma cortadinha no final, depois no blog lá da Cirrus, depois eu deixo no Insta lá também tem, cara, tem muito conteúdo falando sobre isso de Simples Nacional, lucro presumido, material, uma boa estratégia aí de marketing de conteúdo bem feita, né? que a gente tem, para poder ajudar exatamente nessas fases e ir norteando. Então, use e abuse lá do que tem produzido. E a galera tá pedindo muito para repetir. Galera, relaxa que eu vou pegar, vou salvar essa live e vou publicar lá no meu canal do YouTube também para ficar gravado. Porque aqui no Insta a gente não consegue, mas aí eu publico e eu deixo todos os links na descrição, porque aqui no Insta é meio limitado esse tipo de coisa. Então eu vou Exato. salvar e vou publicar lá no YouTube, que aí tem todos os links, tem o blog da Cirrus, tem uma página legal para tirar dúvida lá que o Cris me mandou. Vou deixar o link do Instagram dele. Então vou baixar, vou terminar essa live aqui, vou baixar e vou subir lá para o YouTube. Galera, Assim que terminar, eu vou mandar lá, porque daqui a pouquinho já está disponível para vocês verem. logo mais a gente vai lançar, cara, o material aí até de novidade, não deu tempo de preparar, mas é exatamente esse guia de registro e como tratar esses cenários de se registrar ou regular como uma empresa de marketing digital, afiliado e produtor. Né? Tipo, isso tem muita dúvida. Uhum. Daí a gente estava fazendo um grande guia, né, de orientação, que daí não tem erro, mas e depois esse do material dos quinais, enfim, todo esse material aí depois a gente divulga pra galera. Não, legal demais, legal demais. Bom, mais alguma dúvida, galera? Alguma coisa que vocês queiram perguntar aqui, que você queira acrescentar? Se você tiver hora também, fala a hora que você tiver que sair também. Já tem quase Uma uma hora, hora que nós estamos aqui falando, né? uma hora falando de contabilidade é milagre, hein, cara? A galera tem. Não, mas tem bastante dúvida mesmo. Né? Não, e até pouco tempo atrás tinha mais de 100 pessoas, né? Bateu um pico, já passou de mais de 150 pessoas ao Pô, vivo. depois isso daí é pra ficar marcado, né? Ver depois o volume aí da galera. Mas assim, galera, algumas perguntas aqui que a galera tá fazendo que já foram respondidas, tipo a taxa de imposto de renda. Na verdade, é sobre faturamento, né? Se você está no Simples, varia de acordo com o seu faturamento, de acordo com o anexo do Simples que a sua atividade está enquadrada, né? Tem Isso. algumas Você pode. variáveis aí. Depois eu consigo deixar até que você vai subir, né, no link ali no YouTube, alguns acessos macros, assim, ó, portal do empreendedor, tabela de imposto de renda de pessoa física, anexos do Simples Nacional. A gente deixa aí todos esses links do que a gente discutiu aí um pouco, para a galera poder acessar, consumir depois, e pelo menos aí vai tirando as dúvidas, né? Cara, é importantíssimo empreendedor entender assim, as formas bem macro aí de tributação, etc. Porque, cara, isso vai ser seu dia a dia, não tem jeito, assim, sabe? Você tem que ser um Não pouquinho tem. safo, né? Você tem, por mais que você automatize, que você tenha contabilidade, você tem que tirar aí pelo menos algumas das suas horas do mês para pensar nisso, para saber o que está acontecendo, também até para você não ser pego de surpresa. E às vezes até para você poder questionar seu contador também, né? Exato. Que às vezes
sai em mudança, alguma coisa, é um mercado muito mais dinâmico do que a legislação, do que as regras no Brasil andam, então até para você poder ter esse bate e volta com o contador, então isso é bem importante. Exato, exatamente. Peguei uma aqui só para explicar, assim, o maior medo da galera em abrir empresa é depois fechar, né? E hoje, felizmente, o MEI ele está com um processo mais rápido de encerramento, que você inicia, assim, pelo mesmo portal que você abre, você fecha. Depois você tem que terminar alguma questãozinha ali de prefeitura, mas antigamente era muito difícil você encerrar um CNPJ, tá? Hoje essa burocracia ela existe um pouco, mas é muito menos tempo, assim. A gente, como está tudo digital, as informações ficam disponíveis, é muito mais rápido uma empresa você abrir e fechar um CNPJ. A coisa que a galera às vezes falava de anos, hoje você está falando de dias, assim. Então, desmistificando um pouco que esse cenário mudou, tá? Então, para a galera não ficar muito com medo nesse sentido, não. Não, beleza. Fechou? Bom, Cris, cara, brigadão, muito obrigado mesmo, cara, de verdade, Imagina. pelo tempo que você trouxe aqui para responder essas dúvidas da galera. Eu sei que é complicado aparecer. Às vezes tem muita gente que também tem dificuldade em aparecer e, pô, nós colocamos aqui 150 pessoas nessa Não, live, foi massa, você foi massa. respondendo todo mundo. Então, cara, brigadão mesmo, que você precisar de mim, pode contar comigo, me chama lá no WhatsApp, o que você quiser, eu estou à disposição, estou às ordens também. E tamo junto. Galera, todo mundo, brigadão por ter vindo também. Espero que a gente tenha colocado muitas dúvidas na cabeça de vocês, que isso é importante. Toda vez que se aprende alguma coisa, na verdade, você tem mais dúvidas naquilo do que soluções. Piora, né? Então, espero que tenha muita gente com muita dúvida aí, mas se vocês estão com dúvidas novas, significa que vocês estão crescendo, que vocês deram um próximo passo de conhecimento. Isso aí, maneiro. Valeu aí também pelo tempo e, de novo, depois a gente vai ficar com os canais abertos, tipo, entre em contato, use e abuse aí da galera aí dos canais que a gente tem. E é isso, valeu pelo convite de novo, Marcelo, aí deu certo no final, fomos pro Insta, mais simples e vamos que vamos. Beleza, gente. Brigadão. Valeu demais, Valeu, Cris. gente. E daqui a pouquinho essa live já tá no YouTube. Top, Valeu. abraço, tchau. Tchau, tchau.